Olá, povo de Deus, tudo bem? Olha eu aqui voltando com vocês de novo e hoje nós vamos falar de mais um assunto legal. Outra coisa que muita gente também tem dúvida é que se criança pode participar da Santa Ceia. A maioria das igrejas não permite que criança participe de Santa Ceia, outras já permitem. Tá certo, tá errado? A gente vai descobrir na palavra de Deus, como a gente sempre tem feito, à luz da palavra, né? Para ver o que acontece. Nós vamos começar lendo para explicar sobre ceia, para explicar sobre o princípio de tudo. Bíblia, como sempre. Eu imprimi, como sempre, para ficar com letra maior. Nós vamos começar do princípio. O que é a ceia? Muita gente não sabe nem para que serve a Santa Ceia. Muita gente não sabe nem o que é a Páscoa. Então nós vamos ter que começar lá do princípio. Lá e ainda na época dos judeus, no Egito, do povo de Israel, com Moisés, como é que Deus deu a ordem para que acontecesse a Páscoa, e ali eles celebravam aquela ceia. Nós vamos para lá agora saber como foi que tudo começou, ok? Então você abre a sua Bíblia aí comigo. Se não quiser abrir não tem problema, vou deixar do ladinho aqui tudo escrito para vocês. Abre em Êxodo, capítulo 11. O versículo é o 45. Êxodo 11, 45. Em Êxodo 11, o versículo 45, Deus estava... 11, 45, ó, 11, 4. É 4 e 5. 11 só. Êxodo só tem capítulo 11 até o versículo 10. É versículo 4 e versículo 5. Onde Deus anuncia... Deus já tinha mandado Moisés falar com o faraó que ele queria que tirasse o povo dele do Egito. Deus já estava ouvindo a lamentação do povo há muito tempo, já não estava gostando daquilo, e falou, vou tirar meu povo do Egito agora. Aquelas pragas que Deus mandou uma praga para cada deus do Egito, já expliquei isso para vocês em outro vídeo. Então, o deus gafanhoto, Deus mandou uma praga do gafanhoto. O deus rã, Deus mandou uma praga da rã. O deus mosca, Deus mandou uma praga da mosca. E esses deuses não conseguiam cessar a praga, porque Deus estava falando, isso daí não é Deus coisa nenhuma, isso aí é demônio. Vocês estão adorando quem não é Deus, que tem boca, que tem imagem, que tem boca, que não fala, que tem olho, mas não vê, que tem ouvido, mas não sente, que não pode com as suas mãos ajudar você a fazer um milagre. Você receber um milagre. Então, vou mostrar pra vocês que isso daí não é Deus. Então Deus mandou uma praga de acordo com cada deus que tinha lá no Egito e colocou por terra todos aqueles demônios, ok? E aí no capítulo 11, no versículo 4, eles estão assim, depois da nona praga, que foi a praga das trevas, antes de entrar na 10ª praga, que seria a praga da morte dos primogênitos. Antes de uma praga e outra, Deus anuncia o que ele ia fazer. Então ele falou assim, olha, eu vou, neste momento, preparar vocês, fazer um sinal em vocês, o meu povo, para que vocês não sofram com a próxima praga. E aí o versículo 4 diz assim, Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite, passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó. Mó é moinho, seria lá onde trabalha. E todo o primogênito dos animais. Então Deus falou assim, olha, vou matar todo primogênito. Por quê? Porque os primogênitos eram consagrados a Deus, do povo de Deus. E os primogênitos do Egito não eram consagrados a Deus coisa nenhuma, pelo contrário. Inclusive o filho do faraó seria o quê? O próximo Deus, porque faraó era tido como Deus naquela época. Deus falou, é esse aí que eu vou pegar. Enfim, capítulo 12 é onde nós começamos a Páscoa. E nós vamos ver aqui, como sempre vou ler um pouquinho, alguma coisinha eu vou pular, mas vou dizendo pra vocês. E prestem atenção porque é importante. Depois do final ninguém vai entender nada se a gente não começar do começo. Tem muita gente chegando no canal agora que às vezes não conhece a palavra de Deus, então nós vamos descrever tudinho. Versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês será para vós o princípio dos meses. Então, aquele tempo que eles viviam lá na terra do Egito, estava sendo contado lá os meses dele. Deus falou assim, comigo vai ser tudo novo. A partir de agora vai ser tudo novo. Esse mês vai ser o mês de Abib. Esse mês vai ser o mês de janeiro para vocês, tá bom? Vai começar agora. Todo tempo, esquece a marcação do tempo. Vai começar agora, a partir de agora será, a partir da saída de vocês, será o mês de janeiro.
Então ele falou assim, ó, vai ser o primeiro mês do ano. Versículo 3, a Sansão não começa de novo. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, ao dia 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme o seu comer. Fareis conta conforme ao cordeiro. 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, com o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão o sangue, poloão na ambas as ombreiras e na verga da porta. No batente da porta, assim, sabe? Ia passar lá com o isopo, era uma esponja que eles iam ser usado como um pincel, passar o sangue do cordeiro em toda a volta da porta e de todas as janelas, tá? Nas casas de quem comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães ázimos e com ervas amargosas comerão. Primeira vez que aparece o pão aí. 9. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e a sua cabeça com os pés e com a fressura. E nada nele deixarás até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. E assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos no pé, ó. Coloca uma roupa bonita, põe teu sapato no pé. Bonito isso, né? E o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. 14. E este dia vos será por memória, e celebrar-o-eis por festa do Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo, para sempre. Enquanto se lembrar de ser humano na terra, de povo de Deus, celebrai a ceia, a Páscoa do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, que qualquer um que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Olha a obediência aí. Vão comer pão sem fermento, e quem não tirar o fermento vai ser cortado de Israel. Deus faz isso mesmo, hein? Não tinha Jesus Cristo nessa época para interceder, não. Se ele tivesse que matar, ele matava mesmo. E no primeiro dia haverá santa convocação. Também no 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra fará neles, senão o que cada um houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Então naquele dia não podia se trabalhar. Olha o versículo 17, que lindo. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei os vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo, para sempre. Portanto, guardai por estatuto perpétuo, está no versículo 24. No versículo 26 diz assim: e acontecerá que quando os vossos filhos disserem, que culto é esse? Porque a geração ia passar, iam comemorar a Páscoa, e eles iam falar, mas o que nós estamos comemorando? Que festa é essa? Deus mandou dizer assim, versículo 27, então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou pela casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. E esse povo inclinou-se e o adorou. Então a Páscoa, a ceia, começou aí. A ceia que eles celebravam começou dentro do ritual da Páscoa, onde Deus passou, a Páscoa seria, acabei de explicar para vocês, Deus passou na terra do Egito, matou todos os primogênitos, desde os escravos, desde os animais, desde os reis, dos príncipes e principalmente o primogênito de Faraó, mas o povo de Deus estava guardado. Aonde aquele sangue passava, onde o anjo destruidor passava, está no versículo 23, ó, porque o Senhor passará a ferir os egípcios, porém quando ver o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então Deus, o próprio Deus, não põe a mão para matar e para destruir ninguém. A criação dele, já falei para vocês no outro vídeo que ele não destrói, mas ele tem anjos que fazem isso, ele criou anjos para esse tipo de situação. A partir do momento da queda de Satanás,
outros anjos, anjos guerreiros e anjos destruidores tiveram que ser criados. Então o anjo destruidor, que é aquele mesmo que te devora quando você não entrega o dízimo, tá? Esse anjo ia passar por toda aquela cidade, ia matar todos os primogênitos, não adiantava esconder. Esconder debaixo da cama, esconder dentro do armário, esconder numa caverna, não adiantava esconder. Do Espírito de Deus ninguém escapa. Ele sabe de tudo, ele conhece tudo, ele está em tudo. E o Espírito passou lá e Deus não deixou. Quando via aquele sangue na porta, falava: aqui não, aqui o destruidor não vai entrar. E ele passava direto e entrava na próxima casa. Aí passava para outra, tinha o sangue, ele não entrava. Então esse foi um sinal de grande libertação para o povo de Deus. A partir daí, quando terminou essa última praga, foi que o rei do Egito, o faraó, falou para Moisés: pega esse povo, vai embora daqui agora. Não aguento mais vocês. Chegaram no limite. Porque desde a primeira praga ele falava que ia deixar embora, depois ele desistia. Ia deixar embora e desistia. 9 vezes assim, o povo arrumava a mala, desfazia a mala, arrumava a mala, desfazia a mala. E isso já estava dando um estresse. Imagina a mulherada, nervosa, tudo estressada, tudo de TPM, tudo nervosa naquele momento. Então eles já não aguentavam mais, eles estavam sofrendo demais. E cada vez que eles voltavam para que não dava certo deles sair, eles voltavam com um trabalho pior, um trabalho de escravidão pior ainda do que eles tinham antes. Eles já não aguentavam mais, mesmo fisicamente inclusive. E aí eles foram libertos. Depois dessa praga eles foram para o deserto. E aí começou exatamente todo o êxodo que nós conhecemos até a chegada da Terra Prometida. E eu já contei essa história para vocês em outro vídeo. Nós estamos falando de Santa Ceia. Então a Santa Ceia começou justamente assim. Hoje, o que é a Santa Ceia na igreja? Todo mês, porque aqui quando Deus instituiu, ele falou assim, né? Todo dia 14 do primeiro mês, vocês vão celebrar a Páscoa. E aí vai ter 7 dias de festa, e muitos dias disso, e aquilo, e muita festa, e muito tudo. É o dia da libertação, coloque isso como estatuto perpétuo. Neste mês vocês vão celebrar a Páscoa e vai ser assim, assim, assim. Vão comer o cordeiro, vão comer pão sem fermento, vão comer ervas amargosas, vão celebrar e vão ficar felizes nesse dia que eu livrei vocês do Egito. Hoje na igreja nós também temos esse ritual. Qual é o ritual? Uma vez por mês. Tem igreja que fazem mais, não tem problema nenhum, porque isso foi um mandamento de Jesus Cristo, fazer isso até que eu volte, fazer isso em memória de mim. Nós vamos ler essa passagem também. Então ele fala, não tem problema quantas vezes você faz a ceia por mês. O que acontece na ceia? A gente se reúne, a gente pega o pão, corta lá um pãozinho pequenininho, né? Os diáconos geralmente que preparam a ceia, colocam o cálicezinho, geralmente, originalmente na Bíblia, né? Eles tomavam vinho, mas hoje em dia a gente não toma vinho, justamente para não tomar bebida forte. Então a gente coloca suco de uva. E aí, assim, geralmente é aquele suco de uva mais puro que vende de garrafinha no mercado, só que ele não é nem adoçado nem nada, ele não contém álcool. Ou, se você é mais simples, a sua igreja é mais simples, quer fazer um suco de tangue para fazer a ceia, não tem problema nenhum. O importante é a seriedade do ritual que vai acontecer, tá certo? A gente fica dando regras assim, porque ceia assim, porque ceia daquele jeito, depois acaba banalizando a Santa Ceia, que foi o que aconteceu na época de Paulo, e ele veio falar, vocês estão pensando o quê? Cada um está fazendo o que quer da Santa Ceia, nós vamos ler isso daqui a pouco em 1 Coríntios. Então, o ritual da igreja hoje é assim, a gente chega, os diáconos já prepararam a ceia, aí o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo vai lá e abençoa aquela ceia, consagra ao próprio Jesus Cristo aquele momento, nós entramos em oração, nós pedimos perdão, é importantíssimo pedir perdão pelos nossos pecados. Deus não está buscando gente perfeita para tomar ceia, mas Ele está buscando aqueles que realmente estão arrependidos e que dizem, eu estou aguardando a volta de Jesus Cristo. Se você está aguardando a volta de Jesus Cristo, com certeza você já se arrependeu dos seus pecados. Errou hoje, errou amanhã, brigou com um, falou mal do outro, fez uma fofoca aqui, fez uma intriga ali, sei lá, roubou alguma coisa, furou fila, recebeu um troco a mais e não devolveu. Fez coisas normais que todo mundo faz. Mas naquele momento da ceia, examine-se o homem a si mesmo, dá uma pensadinha, o que foi que você fez de errado? Fala, Senhor, não, realmente eu tô dando uma mancada, viu? Eu tô brigando com a minha mulher, com meu marido, essa semana eu fui intolerante com os meus filhos, eu não sei, você coloca o teu pecado diante de Deus, pensando. A confissão é no pensamento, porque Deus sonda o coração, tá bom? Não precisa, como faz na igreja católica, você ir lá e dobrar o joelho diante do padre e contar tudo que você fez, depois ir lá e rezar 5 Pai Nosso, 10 Ave Maria e tá tudo certo. Não, o perdão de Deus não é assim.
Perdão de Deus, você pensa, fala, não, eu reconheço que eu estou errado e eu quero sim participar dessa ceia, porque eu quero sim ir com Jesus Cristo quando ele chegar. O ritual da ceia é esse. E aí você pega o seu pãozinho, e aí você pega o seu cálice e você aguarda todo mundo para comer junto. Não é para quando passar o diácono, a ceia, você ir lá e catar o pãozinho, enfiar na boca e já comer logo, aí quando passa o cálice já pega, já toma logo e fica lá de braços cruzados esperando. Não! Você pega o seu pãozinho, você pega o seu cálice e você fica aguardando todo mundo ser servido. A partir daí, o seu bispo, o seu pastor vai pedir para você ficar em pé, vocês vão consagrar os elementos e ele vai dizer para você comer o pão, porque foi a ordem que Jesus diz, comer o pão, depois você vai tomar o cálice, cada um consagrado no seu instante, e você se entregue para Jesus Cristo de novo. E o importante é, quem pode participar da ceia? Quem crer e quem for batizado. E isso está lá em Marcos 16:16. Quem pode participar da ceia? Quem crê, aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que estão aguardando a sua volta, aqueles que estão puros de coração. E aí entram as crianças, porque criança até 12 anos, ela é espiritualmente criança. No passado também era assim, tanto que Jesus Cristo chegou com 12 anos no templo, e aí ele começou a pregar e todo mundo ficava, ó, o que esse rapazinho tá falando? Ali, antes ele não podia nem falar nada. Se ele fosse com o pai dele no templo, ele tinha que ficar calado. A partir de 12 anos ele já tinha a oportunidade de falar alguma coisa no templo. Nós vamos ler essa passagem também. Então, nesse momento, a partir dos 12 anos, que a criança ainda espiritualmente é considerada criança. A partir dos 12 anos, ela já é um adulto espiritual. Apesar de que hoje em dia nossas crianças, ainda mais que são crianças aqui em São Paulo, que são crianças criadas em apartamento, é tudo bobão. Você fala, como é que com 12 anos pode ser homem? Mas meninos e meninas, é tudo bobão. A minha tem 18 anos, tem só tamanho. É tudo bobão. As crianças não sabem nem brincar na rua. Porque não dá, não pode sair do portão pra fora. Temos uma geração assim em todo o planeta, da violência muito grande, de que você tem que recolher os seus filhos, que eles não podem estar sendo criados na rua. Então ficam mais, a gente, pra colocar na nossa cabeça que há 12 anos já é adulto, nossa, mas não, peraí, a maioridade é 18 anos. Tem coisas que a maioridade é 21 anos, agora estão querendo reduzir a maioridade aí pro crime, para 16 anos, né, para quem comete crime. Ah, que horror, o que estão fazendo? Como é que vai fazer um menino ir pra cadeia? Você vê como ele é responsável pelo que ele faz? Ele mata, ele corre, ele mata, ele sabe o que ele está fazendo de errado. Ele rouba, ele sabe o que ele está fazendo de errado. Com 12 anos, espiritualmente, ele se torna adulto. Então, até 12 anos, as igrejas colocaram isso como regra de que a criança pode, a partir dali, tomar ceia e a partir dali ser batizado. Mas presta atenção, isso é doutrina de igreja. A igreja que deixa as suas crianças tomarem ceia antes desse tempo, desde pequenininho, desde bebezinho, o pai e a mãe vai lá e senta com seu filho num dia de domingo, geralmente ceia de domingo, né, que é o dia que a gente mais está na igreja. Senta lá com essa criança de domingo, senta lá assim, bonitinho, pra ver o culto, pra entender já desde pequeno quem é Jesus Cristo. Nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, pra quando ele crescer eles não se desviem dele. Eu fiz isso com a minha filha desde pequena. Minha filha foi batizada no Espírito Santo, saiu falando em línguas com 5 anos de idade. Com 6 anos ela levantou a mão, foi lá na frente aceitar Jesus Cristo. Com 9 anos ela foi batizada e desceu as águas do batismo com 9 anos. Você vê que a idade espiritual dela estava diferente e adiantada dos outros. Por quê? Porque com 5 anos ela foi selada pelo Espírito Santo. Mamãe, né? Mamãe consagra o bebê, então pronto, já é do Senhor. Quando você consagra o seu filho, ele é do Senhor. Com 18 anos agora já foi ungido oficial na igreja e eu espero que continue para sempre, em nome de Jesus. Sempre tomou ceia, sempre esteve comigo na igreja, respeita a Santa Ceia, sabe quem é Jesus Cristo, tanto que com 6 anos confessou ele como Senhor e Salvador da vida dela. Enquanto as amiguinhas falavam palavrão, escutavam musiquinha que não tinha nada a ver, ficava com aquelas brincadeirinhas idiota de menina querendo ser mulher, ela era uma serva do Senhor. Então você faça a mesma coisa com a sua criança, deixe ele ser um servo do Senhor, porque senão, depois que ele passar dos 12 anos, que ele entender o que está acontecendo nesse mundo, que ele assistir um jornal, que ele assistir aquela novela suja que você assiste, ele vai querer ser igual. Ele vai querer ser igual, ele vai querer ser um traidor, ele vai querer ser um assassino, ele vai achar que não vai acontecer nada com ele. Aquelas mulheres prostitutas lá na novela, que absurdo aquilo, eu nem assisto novela, mas às vezes você tá mudando de canal, passa uma propaganda, eu falo, não acredito que tô falando sobre isso na novela.
Não, até acredito nesse mundo, tá nojento demais. Enfim, Santa Ceia. Então a criança pode participar da Santa Ceia? Pode! Vamos lá onde Jesus falou, onde Jesus estava celebrando a nova aliança. Ele estava naquele momento que ele já ia ser crucificado. Neste momento de ser crucificado, ele fez o quê? Ele foi celebrar a última ceia com os seus discípulos. Arrumaram um lugar lá na cidade que já estava preparado por Deus para eles. Eles foram para aquele lugar. Judas saiu de lá naquele momento e foi trair Jesus. E a Bíblia diz neste momento, em Marcos 14, versículo 22, assim: E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando-os, partiu-lhe e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. O pão é corpo de Jesus. Naquele momento começou a ser, porque ele exigiu que a ceia fosse a lembrança e o respeito pela morte dele, que ele ia sofrer por toda a humanidade naquele instante. E que quem participasse da ceia estivesse exatamente com esse sentido no coração, de que tem que aguardar a volta dele em santidade. Então toda vez que celebramos a ceia, aguardamos a volta de Cristo. Neste momento ele diz, no versículo 23 do Marcos 14, e tomando o cálice, dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. 24. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. É um Novo Testamento a partir de agora. E por isso que a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. A partir daquele instante, a partir de Jesus Cristo inaugura o Novo Testamento. E naquele instante ele fala, o Novo Testamento vai ser celebrado assim, com a ceia, não só na Páscoa, como estava naquele instante, mas em todo momento que você quisesse se lembrar, se reunisse ali os cristãos, se lembrar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e de que nós fazemos parte de uma nova aliança, que não estamos mais debaixo do pecado da lei, nós agora entramos na era da graça, nós tínhamos que celebrar com a ceia, com o pão, representando o corpo de Cristo, e o pão ele significa a palavra, o pão significa comunhão, quem é a palavra? Jesus. O verbo de Deus que está em João, capítulo 1, de 1 a 5, que ele fala que ele é o verbo de Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, pelo verbo tudo se fez. Esta é a palavra, isto representa o pão, a palavra e comunhão, estar junto para tomar ceia. Ninguém toma ceia sozinho. Ah não, hoje eu tô afim de tomar uma ceia porque eu acho que Jesus vai voltar, vou lá e pego meu pãozinho, pego meu suco de uva e vou fazer ceia sozinho. Não, a ceia tem que ser feita com respeito, ser feita em comunhão, ok? E o vinho, o suco de uva, ele significa proteção e reconhecimento do sacrifício. Proteção e reconhecimento do sacrifício. Então você tem que reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Isso é confessar Jesus. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu por mim naquela cruz. Eu reconheço que o Senhor morreu mesmo. Ele era corpo, ele era homem, terra. Mas que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar para me buscar, para buscar a tua igreja. Isso é participar da Santa Ceia hoje. Ok? E aí, antes de a gente entrar em Coríntios, em Marcos, tem uma passagem que fala assim, entre Jesus e as crianças, acho que todo mundo conhece, Marcos 10, versículo 13. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. E os discípulos repreendiam a todos que os traziam. Né? Estavam trazendo as crianças lá para Jesus. Jesus estava fazendo tanto milagre na terra que vinha aquelas multidões. E nem tinha Facebook e WhatsApp naquela época. E todo mundo já sabia de tudo que Jesus estava fazendo. E aí trouxeram as crianças para ele pegar lá, colocar a mão em cima para abençoar, fazer uma selfie com Jesus. Ai que chique! Pois é, estavam colocando a criançada tudo lá. E aí os discípulos falaram, ei, calma aí, sai de perto, já tá constrangendo o mestre, pulando em cima do mestre, não, assim não dá, sai de perto. E aí Jesus falou assim, versículo 14, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Imagina Jesus indignado, já que ele ficou bravo lá no tempo, o que ele fez? Catou um chicote, quebrou tudo, destruiu tudo, falou, minha casa é casa de oração, sai daqui, seus maloqueiros, aprontou. Imagina Jesus nervoso, e tá com as crianças. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se, disse para os apóstolos, deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. As crianças, em verdade eu vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus, como um menino, com o coração de um menino, do jeito que essa criança é pura, de maneira nenhuma entrará neles. Então olha só, se você não estiver puro como uma criança,
que é salva sim até os 12 anos de idade, que era a maioridade espiritual. E isso é uma coisa espiritual, não é coisa aqui do mundo. Como eu falei, a maioridade do mundo é diferente. Se você não receber o reino de Deus como essa criança que já é salva, você não vai entrar no reino de Deus de jeito nenhum. Não há quem te coloque lá dentro. Não vai por indicação, não vai por pagar, não vai por conhecer alguém importante lá dentro. Ah, eu conheço esse juiz que entrou aí dentro do reino de Deus. Ô juiz, meu primo, meu amigo, me dá, fala aí que eu sou bonzinho e deixa eu entrar no céu com você. Não tem isso. A salvação é individual. Então se você não receber o reino de Deus como uma criança, você não vai entrar no reino de Deus. E se as crianças já são donas do reino, já são donas do céu, por que impedir a criança de tomar Santa Ceia? Ah, pastora, mas na minha igreja a criança não toma ceia. Eu sei, muitas igrejas eu frequento e muitas igrejas não deixam a criança tomar ceia. Minha sobrinha Vitória, ela é frustrada. Ela falou, tia, eu vou na sua igreja, ela pode tomar ceia? Eu falei, lá pode tomar ceia. Minha filha cresceu tomando ceia. Eu cresci num ambiente de... Cresci, não, vim de outra religião, mas desde que me converti estive em igrejas que crianças tomavam ceia. A última por onde eu passei, então, todo mundo toma ceia mesmo. Então quem pode tomar ceia? As crianças, sim, porque elas são puras, de coração puro, e delas já é o reino dos céus. Se morre uma criança, a gente não precisa ficar perguntando, nossa, pra onde ela foi? Pro céu ou pro inferno? Tava salva ou não tava? Criança tá salva e ponto. Criança tá salva e ponto. É diferente de um adulto quando morre, você fala, ih, caramba, será que esse foi pro céu? A gente fica questionando, né? Fez tanto mal, mas vai ver que na última hora aceitou Jesus Cristo. Na hora do momento do leito, do momento de dor, aceitou Jesus. A gente não sabe. Não dá pra julgar quem foi pro céu ou quem não foi, mas a gente sempre pensa, né? Nossa, fulano, ó o bandido lá que morreu. Já foi mais um, hein? Já foi mais um? Pode estar salvo. O bandido tava na cruz e foi salvo. Então a gente não sabe, mas da criança, a criança pertence ao reino dos céus. Então criança toma a ceia sim. Criança participa da ceia sim. Criança tem que estar do lado dos pais e você tem que ensinar para ele quem é Jesus Cristo, sim, desde o começo, desde o princípio. Não tire de uma criança o direito de conhecer a Deus. Não tire de uma criança julgando que ela não sabe o que está fazendo, porque criança vê o exemplo dentro de casa. Como eu falei para vocês, com 5 anos minha filha foi batizada no Espírito Santo. Por quê? Porque ela via a mãe dela falando em línguas, porque ela andava num lugar onde todo mundo falava em línguas, e porque o Espírito Santo tocou na vida dela, que aquele coração já estava disposto a ele. Porque também tem criança que não está disposta a andar com Deus. Para quanta criança que a gente dá aula em escolinha e a gente vê que a criança não quer nada com nada. Mas isso é exemplo. Quando o Espírito Santo toca mesmo na criança, ela está sim, ela é sim salva também por aquele momento, e ela adquire uma maioridade espiritual quando ela confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. E foi o que aconteceu com a minha filha com 6 anos de idade. Com 9 anos já estava descendo as águas do batismo. Criança pode batizar antes dos 12? Claro que pode. Se ela tem consciência espiritual, pode sim. E nós vamos ler agora então o que 1 Coríntios, o que Paulo falou a respeito da ceia. Eu vou descarregar esse vídeo e já volto, não sai daí. Aí voltei, foi rapidinho, tá vendo? Como eu disse pra vocês, eu gravo no celular e ele tem um tempinho curto de gravar, então eu tenho que toda hora descarregar o vídeo, mas ainda bem que você não saiu daí. Nós vamos então para 1 Coríntios ver o que Paulo falou a respeito da ceia. Porque as pessoas estavam fazendo da ceia uma banalidade. Cada um comia como queria, chegava na igreja, era a festa da fofoca, era para as irmãs olhar o sapato da irmã, o cabelo da outra, a roupa do outro, sabe? Para falar mal da tiazinha do grupo de louvor. O negócio na igreja estava assim naquela época, principalmente em Coríntios, onde eles adoravam demônios. Mesmo dentro da igreja de Deus não tinham vida como era de um crente que tinha que ser, sabe? Estavam aprontando todas. E olha o que eles faziam lá. 1 Coríntios, capítulo 11. Nisso, porém, que vou dizer-lhes, não vos louvo, portanto vos ajunteis não para melhor, senão para pior. Vocês estão fazendo coisa que está pensando que é para o bem? Não, isso é para o mal. Porque antes de tudo que ouço, quando vos ajunteis na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio mesmo que está acontecendo isso aí dentro. Aí até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Você não vai lá para a igreja para encher a barriga, para comer. Se quer comer, você come na sua casa. É isso que ele fala aqui agora. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Porque eles tomavam vinho e eles
estavam indo lá para tomar vinho mesmo, para ficar bêbado. Que coisa terrível. Não tendes, porventura, casas para comer ou beber? Você não tem casa para encher tua pança? Você tem que vir para a igreja para comer antes de todo mundo? Devia ser gostoso o pãozinho que eles serviam lá, né? Aquele vinho bem natural. Não, não pode. Meu despertador. Não pode. Na igreja tem que ter respeito. Vocês não têm casa para comer e para beber? Versículo 22 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Ou desprezeis a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvai-vos-ei? Não, nisto eu não louvo. Eu não acho bonitinho o que vocês estão fazendo na igreja com a Santa Ceia do Senhor. Versículo 23. Porque vai ter que ser assim. Vou dizer para vocês como é que vai fazer a Santa Ceia, Paulo falando lá. Tem que ter ordem, tem que ter decência na casa de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele recebia direto de Jesus Cristo. Paulo falava com Jesus Cristo, né? Quem não conhece a história de Saulo de Tarso, depois procura aí na Bíblia, porque é maravilhosa. Quando ele cai do cavalo e Jesus fala com ele. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Farei isto em memória de mim. Jesus falando, é o meu corpo que vocês estão comendo a partir de agora, porque é uma nova aliança. Neste momento, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Nós já estávamos no tempo da graça. E ele falou, a partir de agora é um novo testamento. Vocês não estão mais na lei. É o meu corpo. Vocês estão comendo o meu corpo. Não há aqui, como creem muitas igrejas tradicionais, principalmente católicas, a transubstanciação. Que o corpo, que o pãozinho vira corpo, vira carne de gente. Que o líquido do cálice vira sangue. Não! É representando. Não há transubstanciação, ok? Não vira uma coisa na outra. Não se transforma uma coisa na outra. O que é do jeito que está mesmo ali. É pão mesmo, e é vinho mesmo, ou suco mesmo. Mas não é carne e sangue de verdade. Você não está comendo, você não é canibal. Você não vai comer carne de humano, tá bom? Fazei isto em memória de mim, diz Jesus Cristo. Não é para vocês ficar fazendo forró bodó na igreja, bagunça, intriga e tomando ceia de qualquer jeito. Isso não é, isso é sagrado. É para memória de mim, é para fazer isso até que eu volte. Versículo 25. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o novo testamento no meu sangue. É o novo testamento, é a nova aliança. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Olha que coisa mais linda e séria. Comeu do pão, tomou do cálice, você está anunciando a morte de Jesus Cristo. Você não está matando ele de novo, você está dizendo que reconhece a morte dele e ele vai voltar até que ele venha. Tem que se tomar ceia, é mandamento. É lei, você tem que cumprir. Nós estamos no tempo da graça, isso é uma ordem que ele deu. E quem o ama vai fazer. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, fazendo essa bagunça aí, ou em pecado que não se arrepende, será culpado do corpo e do sangue. Você tomando Santa Ceia indignamente, fazendo bagunça, não respeitando, você vai ser culpado do sangue do Cordeiro. Olha isso! Você nunca cometeu crime nenhum? Você se gaba de que não vai responder no céu por não ter matado ninguém? Tome ceia indignamente, você vai responder pela morte do Cordeiro. Olha isso, que sério! Não estou inventando nada, tá na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Vou ler de novo, olha a seriedade disso. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Isto é, examine-se neste momento antes de tomar ceia. Como eu falei, pense, não precisa confessar para ninguém publicamente. Pense no seu pensamento, que Deus está vendo o teu pensamento. Fala, Deus, eu errei mesmo. Foram coisas simples, mas eu errei. Não são dignas de um servo do Senhor. Eu errei. Me perdoa nesse instante, porque eu vou sim aguardar a volta de Jesus Cristo. E eu vou sim tomar desse corpo, tomar desse vinho, comer desse corpo. Eu vou participar da ceia sim. E você deve participar da sua ceia sim. Dessa ceia sim. Você e toda a sua família. Inclusive os seus filhos. Eles também têm que declarar
declarar que Jesus Cristo vai voltar e que eles estão aguardando isso, ok? Versículo 29. Porque o que come e o que bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Olha, não discernindo o corpo do Senhor, fazendo do jeito que quer, a bobagem que quer, né? Então, olha só. Vamos ler lá, eu já falei de Marcos, né, 16. Então nós vamos falar de Marcos 16 de novo. Marcos 16, 16. Eu já citei essa passagem para vocês. E agora nós vamos ler aqui, onde Jesus Cristo fala. Vou ler a partir do 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, porque Jesus já tinha ressuscitado. E aí ele apareceu já com o seu corpo glorificado. Jesus, depois que ressuscitou, apareceu na terra durante 40 dias, andando, todo mundo vendo ele, né? Não é o boato que dizem aí, morreu, todo mundo diz que ressuscitou e ninguém viu. Não, todo mundo viu. 40 dias andando na terra, comendo, passeando ali com os discípulos, deixando muita dúvida na cabeça até deles. O próprio Tomé falou, se eu não colocar o dedo na ferida do lado e não colocar o dedo nos furos, não vou reconhecer que é Jesus Cristo que está aqui. Até que Jesus aparece para ele, imagina o arrependimento de Tomé, né? Então, Jesus estava por ali, andou na frente de todo mundo, comeu com todo mundo, se mostrou para todo mundo viu ele ressuscitado, ok? E é esse contexto aqui nesse instante. Versículo 14 de Marcos 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Quer dizer, muitos viram e não acreditaram. O próprio Tomé estava ali no meio dos 12 e não acreditava. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16. Quem crer, uma categoria, quem crer. Segunda categoria, e for batizado nas águas, não aquele batismo de molhar a cabecinha do bebê, mas o batismo que vale é o batismo do arrependimento, o batismo como o de Jesus Cristo por João Batista. Entrou no rio, submergiu totalmente e subiu, deixou ali o velho homem e nasceu um novo homem para andar em novidade de vida. Esse é o exemplo que Jesus nos deixou. Por isso o nosso batismo, o batismo evangélico, o batismo dos crentes, o batismo de quem faz igual a Jesus Cristo. O que é um cristão? Imitador de Cristo, não é? Um cristão imitador de Cristo. Essa é a origem da palavra cristão. Então, chamavam antigamente, né, na época, depois que Jesus Cristo morreu, de mini-cristos, os cristãos. Ai, tudo mini-cristo, tudo igual ao outro aí, mini-cristo. Era um jeito assim, pejorativo de falar de quem seguia Jesus. Mas olha que nome maravilhoso que nós recebemos, os cristãos. Então, quem é cristão se batiza por imersão, totalmente, igual Jesus Cristo fez. Igual, nós fazemos tudo igual ele fez. Então, igual Jesus Cristo fez, por imersão, assim que você tem consciência de quem é Jesus Cristo, de que a sua vida é dele, não importa a idade, pode ser criança, como eu disse, minha filha foi com 9 anos, não importa a idade, sabe quem é Jesus Cristo, tem consciência de Pai, Filho, Espírito Santo e de que tudo que vai acontecer, já pode ser batizado. Então, quem que ele fala? Quem crer, primeira classe, e aí inclui as crianças, porque as crianças creem incondicionalmente, como lá disse na outra passagem, elas são puras e o reino dos céus pertence a elas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado por imersão será salvo. Então, olha que coisa linda. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Que maravilha! Quem crê em Jesus Cristo, como disse o próprio Senhor, fará as obras que ele faz e maiores ainda. O que pode ser uma obra maior que um cego enxergar? Um paralítico andar? Alguém que não tem uma mão, de repente lá tá sem ter o cotoco da mão e fala, haja a mão, apareça a mão, e de repente aparece uma mão no lugar? Nós vamos fazer coisas maiores que isso? Eu nem imagino o que possa ser. E Jesus falou, vocês vão fazer maiores. Quem crer e quem for batizado, quem me copiar, quem fizer igual eu aqui, vai para o céu, vai ser salvo. E tem que participar da Santa Ceia todos aqueles que creem que eu vou voltar.
tem que participar da Santa Ceia todos aqueles que estão aguardando a minha volta. Isso é mandamento, é o mandamento da nova e eterna aliança. Não vai ter outra aliança, não vai ter outro Jesus, não vai ter outro Satanás para perturbar todo mundo. Não! Foi um só Cristo, um só Deus, um só sacrifício, morreu uma vez só por todos. E quem está aguardando a volta de Jesus Cristo tem que participar da ceia. Coloque sim a sua criança para tomar Santa Ceia com você, tá bom? Essa era a explicação que eu tinha que dar para vocês, dizendo que se você está numa igreja que não permite que a criança participe da Santa Ceia, eu não quero que você se rebele contra a sua igreja. Porque lá em 1 Samuel, que é livro, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, diz que a feitiçaria, a rebelião é pior que pecado de feitiçaria. Se você tá aí agora e começa, ai não, mas aqui não pode nada, mas aqui, então sai da igreja, vai para uma que se adequa ao seu pensamento. Não fique aí se rebelando contra o seu pastor, não fique se rebelando. É doutrina de igreja? É doutrina de igreja, é doutrina igual saião, é doutrina igual cabelão, já falei de cabelo com vocês. Se pode cortar, se não pode. É tudo doutrina humana. O que Deus quer, o que Jesus Cristo veio trazer em pessoa, porque isso foi Jesus que veio trazer aqui e falar, esse é o sangue da nova e eterna aliança, tem que participar, tem que fazer. Toda a sua família, quem estiver aguardando a volta de Jesus Cristo tem que participar da ceia. Então, se na sua igreja não permite, você continue assim. Se você não concorda, você sai, pede lá a bênção do teu pastor e vai embora. Mas não fique com pecado de rebeldia, tá bom? Porque senão você vai ser classificado lá junto com os feiticeiros, ok? Então fica na paz de Cristo, essa foi a mensagem para vocês hoje. Desculpa se ficou grande de novo, mas não tem como não explicar desde o começo. E eu volto em breve com mais uma luz da palavra de novo, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz de Cristo.